Seja bem-vindo, eu quero que você fique à vontade, porque você está na casa do seu Pai. Ele tem apenas uma recomendação: quando entrar na casa do seu Pai, do Senhor, guarda o teu pé. O que é isso? Respeito, reverência. Estamos na casa do Pai, mas sempre com reverência e temor a Deus. Amém, gente? Irmãos, quem aí já ouviu aquela frase assim, ó? Quem já ouviu? Antes tarde do que nunca. Quem já ouviu? Parece boa, não é? Antes tarde do que nunca. Só que hoje eu quero te mostrar que tem algumas coisas que se tornam tarde demais. Algumas atitudes, algumas escolhas que, se a gente for deixar passar o tempo e a gente for procrastinando e protelando, tem coisa que se torna tarde demais. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. É o tema da nossa palavra hoje: tarde demais. Já ouviu também aquela frase que diz assim: Deus tarda, mas não falha? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Quem já falou isso? Deixa eu ver. Quem já falou? Você sabe que você mentiu, né? Porque Deus nunca tarda, Ele chega na hora certa. Deus não atrasa. Isso explica para quem está do lado. Fala assim, ó: Deus chega na hora certa. Como assim que Deus tarda? Deus atrasa? Deus erra? Não, Deus chega sempre na hora certa. Então escute, olhe para cá. Existem coisas que, se a gente for deixar para depois, pode ser tarde demais. Ainda que algumas coisas a gente consiga salvar, as sequelas de deixar para tarde demais podem ser terríveis. Escute isso, olhe para cá, levante a sua cabeça. Eu conheço esposas, maridos e esposas que deixaram para depois e foi tarde demais. Não fizeram o que tinha que ser feito e o casamento acabou. Conheço filhos que os pais não lhes deram atenção, não lhes deram cuidado, não tinha vida juntos. E aí, quando o pai percebeu, já era tarde demais. Recentemente eu atendi um jovem, veio procurar conselho. Ele disse: pastor, meu pai nunca teve nem aí para mim, nunca me procurou, pastor, nunca quis saber como eu estava. Aí agora ele quer se aproximar de mim. Aí sabe o que eu ouvi desse menino? Eu não quero saber do meu pai. Eu vim ouvir uma palavra do Senhor. Claro que a minha função é de reconciliação, a minha função é sempre do perdão. Só que existem filhos que não querem saber dos pais. Por quê? Deixou para tarde demais. Deixou para tarde demais o que deveria ter feito. Não é só marido e esposa, não é só filho não, tem amigos também. Algumas atitudes vão sendo deixadas para depois. Por exemplo, um pedido de perdão para um amigo, a amizade acaba. Conheço histórias de grandes amigos que se separaram. Por quê, pastor? Porque foi deixando e ficou tarde demais. Demorou a ligar, demorou a mandar mensagem, demorou a entrar em contato, demorou a procurar. E tem coisas na vida que não pode esperar não, meu irmão. Amigos, aqui, clientes, viu? Cliente reclamou, cliente pediu assistência, o cliente pediu: aperta o parafuso, pelo amor de Deus. Estou falando do que eu conheço. Conheço histórias que o cliente foi pedindo: ó, faz isso, manda alguém aqui, e o empresário foi deixando para depois. Ficou tarde demais. Sabe o que o cliente fez? Processou a empresa. Já atendi inúmeros casos aqui de gente que foi processado porque deixou para depois e ficou tarde demais. Hoje eu quero falar sobre uma decisão, sobre uma atitude que, se não for tomada hoje, olhe para cá, se não for tomada hoje, porque o amanhã não existe. O amanhã existe para quem? Para mim não existe. O amanhã não existe, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Se essa decisão não for tomada hoje, agora,
amanhã pode ser tarde demais. Qual decisão, pastor? Se aproximar de verdade de Deus. Buscar a presença de Deus. Pastor, mas por que o senhor fala que amanhã pode ser tarde demais para eu buscar a Deus? Sabe por quê? Por causa desse versículo aqui, ó. Isaías 55, versículo 6. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Fala comigo, enquanto me fala sobre um tempo que eu ainda tenho. Enquanto, a Bíblia está dizendo assim, ó, enquanto pode, enquanto dá, enquanto a porta está aberta, enquanto tem vida, enquanto você tem a oportunidade, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto. Olha, o texto está falando enquanto duas vezes. Ele está dizendo, olha, ainda dá tempo, ainda você pode, mas pode ser que amanhã você não pode mais achar. Pode ser que amanhã ele já não esteja perto mais. Mas como assim Deus não vai estar perto, pastor? E se Jesus voltar essa noite? E se o céu se abrir, a trombeta de Deus tocar, e Jesus descer da sua glória junto com os seus santos anjos para levar a igreja para o céu? E aí, o que vai ser da tua vida? Amanhã pode ser tarde demais. Fala comigo, tarde demais. Eu quero mostrar, coloque por favor, tarde demais. Eu quero mostrar para vocês hoje algumas pessoas que demoraram, alguns homens e mulheres que demoraram em tomar decisões, demoraram em se arrepender, demoraram em buscar a Deus. E eu quero mostrar para vocês que alguns, olha aqui, alguns não tiveram outra chance. Outros que eu vou mostrar para você agora, vou contar a história deles, eles até tiveram a segunda chance, mas tiveram que conviver com sequelas terríveis da sua demora. Eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai ler o primeiro texto, está lá em Lucas, coloca para nós por favor, capítulo 17, versículo 26. Eu quero falar do povo que viveu nos tempos de Noé. Jesus falou desse povo. Esse texto que eu vou ler aqui, ele está no Evangelho de Lucas, ele está no Evangelho de Mateus. Jesus falou do povo dos tempos de Noé. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, o povo de hoje está igual o povo do tempo de Noé. Olha que coisa forte isso aqui. Mas o que tem a ver o povo de Noé com a minha vida hoje? Vamos ver? Olha lá. Assim como, olha a comparação, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, de Jesus. Olha a comparação. Do mesmo jeito que aconteceu lá nos tempos de Noé, vai acontecer nos tempos de Jesus. É isso que ele está dizendo. Mas o que aconteceu? Vamos ver? Vamos ver. Fala comigo. Comiam. Vamos lá, vamos ler. Vamos lá. Bebiam. Até. Fala comigo, até o dia que Noé entrou na arca. O que isso significa? A porta fechou. Eles comiam, eles bebiam, eles estavam casando, estavam se dando em casamento até o dia. Opa, está falando de um prazo. Até o dia que Noé entrou na arca, fechou a porta. E veio o quê? E o que aconteceu? Mas destruiu quem estava dentro ou fora? Mas por que eles estavam de fora? Porque não quiseram entrar. Olhe para cá. Jesus está falando comigo e com você agora. Vai acontecer do mesmo jeito. Só que uma coisa me chamou muita atenção. Dá uma olhada lá. Isso aqui me chamou muita atenção. É pecado comer? Não. É pecado beber? Guaraná, chá, suco, coca? Não. Casar é pecado? Não. Dar-se em casamento, vou dar minha filha, meu filho em casamento, é pecado? Não.
Então qual foi o erro do povo? Qual que foi o erro do povo? Eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Olha lá, até o dia em que Noé entrou na arca. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que esse texto está querendo dizer com você? Comigo? Eles estavam ocupados demais com a vida deles e não tiveram tempo para Deus. Estou ocupado, não tenho tempo, tenho que almoçar, tenho que jantar, tenho que comer. Não, eu estou ocupado. Eu tenho um casamento, eu tenho uma festa. Não, eu estou construindo, eu estou fazendo alguma coisa, eu não tenho tempo. Noé, não dá. Noé pregou 100 anos. 100 anos Noé pregou: arrependam-se, Deus vai mandar um dilúvio, vai acabar com tudo, arrependam-se. Mas o que o povo estava fazendo? Comendo, bebendo, casando. Não tem nada de errado em comer, beber e casar. O errado é quando eu estou comendo, bebendo, casando, dando em casamento, longe de Deus, longe da palavra, longe dos propósitos de Deus para a minha vida. Olha a comparação que ele vai fazer agora. Ele fala dos tempos de Noé. Aí agora, olha o que ele vai falar agora. Olha agora, coloca lá. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Não é Jó, é Ló, sobrinho de Abraão. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Não tem nenhum pecado aqui. É pecado comer, beber, comprar, vender? Não. É pecado plantar? É pecado construir casa? Não. Sabe qual foi o erro deles? O erro deles foi plantar, foi edificar, foi comer, foi beber, foi comprar e foi vender longe de Deus. Aí você sabe o que aconteceu? Eles estavam lá envolvidos com a vida deles, sem buscar a Deus, sem ouvir a Deus, sem se importar com a vontade de Deus. Olha lá, fazendo coisas boas. Eles estavam fazendo coisas boas. Só que olha o que aconteceu próximo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. E o que aconteceu com todo mundo? Pois é. Você sabe por que destruiu eles? Sabe por quê? Porque eles não tiveram tempo para Deus. Olhe para cá, deixa eu te falar. Abraão ficou sabendo que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, 2 cidades. Sabe o que Abraão fez? Senhor, se eu encontrar 50 pessoas que estejam dispostas a te buscar, a te ouvir, a te servir, arrependidas, se eu encontrar 50, o Senhor deixa de destruir as cidades? Aí Deus falou assim: tá bom, Abraão, por amor dos 50 eu vou poupar todo mundo. Aí sabe o que Abraão fez? Ele saiu pelas cidades procurando 50 pessoas que queriam Deus, que queriam ter tempo para Deus, que queriam ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus. Não encontrou. Sabe o que Abraão fez? Voltou na presença de Deus e disse: Senhor, se eu achar 45, o Senhor poupa as cidades e deixa de destruí-los? Tá bom, Abraão, por amor dos 45 eu vou poupar todo mundo. Aí Abraão saiu para o segundo culto. Ele começou a pregar de novo. E ele disse: gente, eu preciso de 45 pessoas que queiram Deus, que queiram ouvir a Deus, que queiram dar tempo para Deus, fazer a vontade de Deus. Não achou. Sabe o que Abraão fez? Senhor, se eu achar 40, o Senhor deixa de destruir Sodoma e Gomorra? Aí Deus falou assim: ó, por amor dos 40 eu vou poupar todo mundo. Abraão fez o terceiro culto. Gente, eu só preciso de 40 homens ou mulheres que queiram ouvir a Deus. Não achou. Ele volta diante de Deus. Olha para cá, entenda o que aconteceu. Está escrito: Senhor, se eu achar 30, o Senhor deixa de destruir as cidades? Tá bom, Abraão, por amor dos 30 eu não vou destruir. Ele fez o quarto culto. Gente, agora eu só preciso de 30. Ninguém. Aí Abraão foi de novo na presença de Deus. Senhor, se eu achar 20, o Senhor livra as cidades por amor dos 20? Tá bom, Abraão, por causa dos 20 eu livro todo mundo. Não achou. Aí Abraão foi de novo. Senhor, o Senhor me perdoa a insistência, mas se eu achar 10 em 2 cidades, se eu achar 10 que quer o Senhor, que quer te amar, que quer te ouvir, que quer te obedecer, que quer te honrar, o Senhor, sabe o que Deus falou para Abraão? Tá bom, Abraão, por amor dos 10 eu vou livrar 2 cidades.
Pergunta para mim, o que deu? Fogo e enxofre no lombo de todo mundo. Porque em 2 cidades não se achou 10 pessoas que queriam buscar a Deus. Olhe para cá. Olhe para cá. Eles estavam comendo. Volta para mim o texto. Eles estavam comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e edificando, construindo. Quando de repente vai, 29. Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aí alguém vai dizer assim, ó, mas Deus é mau, hein? Será? Será que Deus é mau? Teve o culto dos 50, teve o culto dos 45, teve o culto dos 40, teve o culto dos 30, teve o culto dos 20, teve o culto dos 10 e não achou. Deus deu 6 chances para Sodoma e Gomorra. Mas eles estavam o quê? Ocupados demais para buscar a Deus. Quando de repente, e Deus falou: Abraão, tira rápido Ló da cidade. Enxofre e fogo destruiu tudo. Ló era casado, tinha 2 filhas. E aí Deus falou assim, ó, e só tem uma coisa que eu vou pedir para vocês: não olha para trás não. Aí Ló pega na mão das 2 filhas, a mulher está do lado, eles estão saindo junto com Abraão, quando de repente a mulher de Ló faz assim, ó. Sabe por quê? Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma estava muito dentro dela. Por isso que ela olhou para trás. Tem gente que até parece que está saindo, olha só, parece que está saindo do caminho errado, mas o caminho errado está tão dentro da pessoa que ela não para de olhar para trás. E foi tarde demais para aquelas 2 cidades, Sodoma, Gomorra e o povo dos tempos de Noé. Agora, eu queria que você refletisse uma coisa. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu queria que você refletisse comigo uma coisa. Olhe para mim, por favor. Noé falou que ia chover durante 100 anos. Quantos anos? E o povo não acreditou. Isso é bobagem. Isso vai acontecer não. Noé está viajando. Esse cara está muito gagá. Até no dia que, ó, e a chuva foi aumentando. Historiadores dizem que não vinha água só do céu, a água brotava da terra. Pum! Os lençóis de água, pum! Estouravam de baixo para cima. A terra se encheu muito rápido de água. Só que eu estava pensando, Rian, numa coisa só. Imagina a cara dos que duvidaram quando a água já estava no joelho e ela foi subindo na altura dos lombos, quando de repente a água já estava na altura dos ombros. Para onde que você acha que aquele povo correu? Para onde? Qual que era o único lugar seguro no mundo? Qual que era? Só que a porta já estava fechada. Fala para o teu vizinho aí, era tarde demais. Fala para outro assim, era tarde demais. Fala para outra pessoa atrás de você, era tarde demais. Amém? Oh, aleluia. Sabe por que eu digo aleluia? Porque hoje você tem a oportunidade de entrar na arca. Hoje você tem a chance de sair de Sodoma e Gomorra. O que é isso, pastor? Sodoma e Gomorra não é só, olha aqui, ó. Não é só quem está entregue ao pecado e à devassidão, não. É quem está ocupado demais para Deus. Hoje nós temos chance de sair dessa vida. Dessa vida que ambas histórias, no final, terminou assim, ó. E todos foram destruídos. Eu quero declarar que esse não é o teu final. O teu final está escrito assim lá no céu. E
todos daquela casa foram salvos. Manifesta a tua fé, dá glória a Deus aí. Levante a sua cabeça, olhe para cá. Eu quero te contar rapidinho aqui, mas assim, bem sucinto, bem objetivo, bem dinâmico, a história de 3 pessoas. Olhe para cá. 3 pessoas que demoraram demais, demoraram muito, e foi tarde. Quando eles acordaram, quando eles decidiram fazer alguma coisa, era tarde demais. O primeiro deles, Davi. Pastor Davi, o homem segundo o coração de Deus, sim. Olhe para cá, Davi. Quando Davi cometeu aquele adultério com Batseba e mandou matar o marido dela, Davi teve a chance de se arrepender, mas não arrependeu. Davi teve muitas chances de buscar a Deus e dizer: Deus, que besteira que eu fiz com a minha vida. Davi teve muitas oportunidades de buscar a Deus e dizer: Senhor, me perdoa por essa besteira que eu fiz. Mas não, ele foi deixando, ele achou, olha aqui, ele achou que não ia acontecer nada, até o dia que Deus bateu na porta do palácio dele. Aqui, quer encontrar misericórdia? Deixa eu te ensinar uma coisa. Não deixa Deus ir buscar satisfação contigo, não. Vem antes e se humilha diante dele. Eu vou repetir, eu vou te ensinar isso aqui. Antes que Deus procure satisfação, venha, se apresente e se humilhe diante dele. Isso, olhe para cá, isso é tão forte que eu estou dizendo aqui agora, que até na lei dos homens isso funciona. Como assim? Pergunte, como assim? A pessoa cometeu um crime, se ela fugir e for pega, a pena é uma. Mas se ela se apresentar espontaneamente, assumir a besteira que fez, atenua a pena. Até na lei dos homens isso funciona. Então olhe para cá. Davi teve muitas chances de buscar a Deus, mas ele não quis. Deixou Deus bater na porta dele. Aí aquela historinha que o profeta Natan contou para ele, da ovelha. Aí Davi disse: esse cara tem que morrer. O profeta falou: esse homem é o Senhor. Esse homem é o Senhor. Irmãos, era tarde demais, porque Deus já estava ali para dar a sentença para ele. Aí Davi se prostra no chão e diz: Deus, não me mata não, tem misericórdia. Aí Deus fala assim: tá bom, não vou matar você, mas olha a palavra que Deus falou para Davi: a espada, o castigo nunca vai sair da tua casa. O que é isso? Os filhos de Davi foram destruídos por causa da demora de Davi. Filho matando filho, filho estuprando irmão, e uma loucura. O filho dele, Absalão, tomou o trono dele, fez uma barbaridade. Davi viveu a vida toda convivendo com como é que fala? A triste sequela do tarde demais na vida dele. Davi foi um homem bem sucedido em todas as áreas da vida dele, menos família. Por quê? Porque demorou demais, deixou para ficar tarde demais para tomar decisão, para fazer o que tinha que ter sido feito, buscar a Deus, se arrepender, se humilhar e consertar. Irmãos, não vai nessa não, que amanhã dá tempo, que pode não dar. Não deixa para depois não, o que tem que ser feito hoje. Davi conviveu a vida toda com a sequela da sua demora, mas teve outro, que eu quero falar dele aqui agora, Esaú. Sabe quem era Esaú? Irmão de Jacó. Ele era caçador e um dia ele saiu para caçar, não conseguiu pegar nada. Quando ele voltou, o Jacó está fazendo uma sopa. Aí ele vira para o irmão e diz assim: ô Jacó, me dá um prato dessa sopa. Jacó fala assim: ô Esaú, vamos fazer um negócio? Você me dá a sua bênção, o direito da primogenitura, porque o pai deles, o Isaac, ia abençoar o Esaú. Ele era o primeiro filho, nasceu primeiro. Aí o Jacó falou: olha a proposta, me dá o direito de ser abençoado mais do que você, e aí eu te dou um prato de sopa. O Esaú falou assim: beleza, está trocado, pode ficar. Ele come, enche a barriga. Aí a ficha caiu. Ele falou assim: peraí,
Como assim? Como assim? Aí o Jacó já tinha corrido no pai, recebido a bênção no lugar do Esaú. Sabe o que a Bíblia conta do Esaú? Que ele chorou em alta voz, amargamente. Era tarde, não tinha mais o que fazer. O pai dele virou para ele e falou assim: agora você será servo do teu irmão. Agora você vai ter que viver por baixo dele. Hoje a gente fala assim, ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não era para ser assim. Era para ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Só que ele demorou muito a tomar a decisão certa e perdeu a bênção da vida. Não era para ser as 12 tribos de Israel, era para ser as 12 tribos de Esaú. Mas foi tarde demais. Tem um terceiro. Esse aqui foi pesado a vida dele. Sansão. A Dalila, que ele apaixonou por ela, deu todos os sinais possíveis que iria acabar com a vida dele. Mas ele não tomava atitude. Isso não acontece aqui em Pará de Minas, não. Isso é só lá para Israel. Gente que está vendo que o relacionamento é uma bomba relógio, mas não toma decisão. Não toma. É marido falando assim: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Aí a mulher está caladinha, está quieta. Procura logo a delegacia, faz a denúncia. Que história é essa? O cara falar que vai te matar, uma hora mata mesmo. Quantas histórias que a gente conhece aí de homem matando mulher? Tu vai ser a próxima estatística? Está repreendido em nome de Jesus. Aqui, a Dalila gritava que iria acabar com Sansão, mas ele não tomava decisão. Ele não pulava fora. Ele não pulava fora, ele não saía. Até o dia que ela conseguiu, a Bíblia diz que ela conseguiu tirar dele o segredo dele. Ele falou assim: o meu segredo está no meu cabelo. Eu não posso cortar meu cabelo. Se eu cortar, eu perco minha força, Deus sai da minha vida. Aí ela disse: Aí ele dormiu. Sabe o que ela fez? Passou um WhatsApp para os filisteus. Descobriu o segredo do miserável. Corta o cabelo dele que ele perde a força. Cobra, traíra, me perdoe a expressão, safada. Mas ele sabia. Aqui, ele não era inocente não, tá? Ele sabia. Aí os caras vieram de noite aqui, ó. Ele dormindo no colo dela. Cortaram o cabelo. Quando cortaram o cabelo, ele levantou. Olha aqui, tem uma frase na história. A frase diz assim: ele se levantou como sempre e disse, escuta, e disse: vou me levantar e vou me livrar como todas as vezes. Só que dessa vez está lá no texto assim, ó, vírgula. Mas ele não sabia que Deus já tinha saído da vida dele. Aí a hora que ele vai para cima dos caras, ele percebe que está sem força. Eles dominam ele, amarram ele, furam os 2 olhos dele, levam ele para um moinho onde cavalo, boi trabalha amarrado, rodando moinho assim, ó. Eles colocaram ele para humilhar ele, para arrebentar com a vida dele, a moral dele. Ele era o herói da nação. Ele era herói. Só que ele deixou para tarde demais para pular fora daquele relacionamento. Aí depois que ele rodou aquele moinho, sendo humilhado, imagina o povo rindo dele. Aí ó o herói de Israel aí, ó, olha aí. Aí eles pegaram ele, levaram ele, ó, fizeram uma festa. Mas pensa, foi a festa de arromba. Foi a festa da história da Filístia. Os filisteus começaram a beber, cantar, louvar o Deus deles.
E o Sansão estava lá amarrado em 2 pilastras, cego, humilhado, careca. Cortaram o cabelo dele. Aí ele fez uma oração. Sabe qual foi a oração que ele fez? Senhor, deixa o meu cabelo crescer só um pouquinho mais uma vez, para eu acabar com esse sofrimento, para eu terminar com isso. Aí o cabelo dele começou a crescer, a força começou a voltar. Sabe o que ele fez? Fez assim com as pilastras, ó. Tinha 3.000 pessoas na festa. Quando ele empurra as pilastras, mata ele e os 3.000 que está dentro. Desaba tudo. Final de Sansão. Cego, virou palhaço e teve que se matar. Sabe por quê? Porque tomou uma decisão tarde demais. Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim, ó, ao seu coração, para mim também. Não se engane, Deus está falando comigo também. Deus está falando assim, ó, amanhã pode ser tarde demais para você tomar essa decisão, de me buscar, de ouvir a minha voz, de fazer a minha vontade. Amanhã pode ser tarde demais para você colocar um ponto final nesse relacionamento abusivo. Isso não é tóxico, mas isso aí é a usina de Chernobyl. Não, isso não é tóxico, isso é assassino. Aqui, Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não adie mais essa decisão. Tua família pode pagar caro, tua história toda pode ser acabada, o plano, a promessa de Deus para a tua vida pode ser abortada, igual foi com Esaú. Tua família pode pagar um preço altíssimo, como a família de Davi pagou. E você pode terminar a tua história com vergonha e desonra, como foi a história de Sansão. Pastor, mas é porque eu estou ocupado demais, comprando, vendendo, edificando, bebendo, comendo. Eu estou trabalhando muito, pastor. Eu estou estudando, eu estou com muitos projetos. Cuidado, cuidado. Porque as muitas coisas que você está envolvido podem ser a razão de você ficar do lado de fora da arca, de você não perceber que Deus está te chamando, como chamou Sodoma e Gomorra 6 vezes. E eu termino contando a última história. Agora te prepara, porque essa última aqui é a bomba. Esse cara aqui, deixou para a última hora não, passou da hora. E olha o que aconteceu com ele. Evangelho de Lucas 16, versículo 19. Olha isso aqui, a gente termina com essa história. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias, diga comigo, todo dia. Como é que era o estilo de vida do cara? Todo dia se regalava esplendidamente, ou seja, farra, todo tipo de coisa errada, prazeres carnais, não tinha tempo para Deus. A vida dele era regalada. Se você buscar no dicionário, o que significa regalada? Uma vida sem limites, uma vida sem regra. Faço o que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero. Ninguém me manda, não tenho que dar satisfação para ninguém. Era a vida dele. Vai lá, passa. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Na porta da casa do cara tinha um mendigo. Na porta da casa desse cara tinha um mendigo. Vai lá. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ou seja, o rico não estava nem aí para Deus e nem aí para o próximo, porque na porta da casa dele tinha um mendigo passando fome, cachorro lambendo ele, e o cara não dava as migalhas do pão para o mendigo. Ele não estava nem aí com ninguém, com nada. Ele só queria saber de curtir a vida dele.
Ele só queria saber dele. Olha o que deu, vamos lá. Aconteceu que o mendigo morreu. Morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. É o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Opa, tem uma diferença aqui, ó. Um foi para o seio de Abraão, que é o céu, e o outro foi sepultado. O que é isso, sepultado? Está funcionando, sabe? Por que o Lázaro foi para o céu e o rico foi sepultado? Por quê? Porque ele era rico? Não, por causa do estilo de vida dele. O cara não estava nem aí para Deus e nem aí para ninguém. Como é que esse cara vai para o céu? O coitado do mendigo estava lá, passando necessidade, passando fome, e tinha fé em Deus. Foi para o céu. Agora escuta aqui, ó. Ele vai para o céu, mas o rico foi sepultado. Olha para onde ele foi. No próximo versículo vai contar. No inferno, estando em tormentos. Olha aqui, ó. O que ele fez, gente? Fala bem alto. Fala lá, vai lá. Fala comigo. Levantou os olhos. O cara nunca olhou para Deus e para ninguém. Mas agora que ele está no inferno, ele olhou para Deus. Mas já era o quê? Já era o quê? Nunca fez uma oração, nunca olhou para Deus, nunca buscou a Deus. Mas agora que ele está no inferno, atormentado, ele levanta os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, abraçado com Abraão. Nunca olhou para Deus, nunca olhou para ninguém. Tinha um mendigo na porta dele, não olhava para o cara. Mas agora que ele está no inferno, ele está olhando para o céu. Vai, passa o versículo, por favor. Hein? Você quer trocar? Então, o que, gente? Bem forte, diga, clamando. Nunca orou, agora ele está orando. Clamar é orar, em voz alta. O cara não fazia nem oração chama gato. Você conhece a oração chama? Não conhece? Vou te ensinar. Irmão, tem gente que nem a oração que chama gato ele não faz. Mas quando está no inferno o cara clama. Aí o cara grita. Nunca gritou um glória, nunca gritou um aleluia. Mas agora no inferno sendo atormentado, o cara está olhando para o céu, o cara está clamando. E disse, fala comigo o que ele diz, vamos lá. Vai, Abraão. Fala como é que é? Vai, Abraão. Ah, quer dizer que agora ele reconhece a autoridade de Abraão. Nunca respeitou pastor, nunca respeitou sacerdote, nunca ouviu o conselho de ninguém. Mas agora que ele está no inferno, está chamando Abraão de pai. Irmão, o cara quando está na pior, ele chama o urubu de meu louro. Bebeu água, você dá um glória a Deus. Hein? No inferno, olhou para o céu e viu de longe Abraão e clamou, orou. Pai Abraão, reconheceu a autoridade de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai dos pregadores da fé. Aí ele diz assim: pai Abraão, tem misericórdia de mim? Nunca teve misericórdia de ninguém, mas agora quer que tenham dele. Vamos lá, vamos entender a história. E manda a Lázaro que molhe em água. Ah, agora que ele está no inferno, sendo atormentado e queimado, ele quer a água que mata a sede.
Sabe o que é a água que mata a sede? A gente cantou aqui. A água que mata a sede é Jesus. Uma gota dessa água pode matar a tua sede para sempre. Fala comigo assim: ele pediu água tarde demais. Ele olhou para o céu tarde demais. Ele orou tarde demais. Ele reconheceu a autoridade de Abraão tarde demais. Ele pediu por água tarde demais. Olha o que vai dar. E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Olha o 26. Assustador isso aqui, hein? E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Vou resumir. Abraão disse assim para ele: ó, é tarde demais, não dá mais para fazer nada por você. Você teve a chance. Aí quando a ficha dele cai, olha aqui, o texto vai mostrar isso agora, a gente vai ler e terminar. Quando a ficha dele cai, que para ele não tem mais o que fazer, olha o pedido que ele vai fazer agora para Abraão. Escuta isso aqui, vai lá. Então replicou. Tem a réplica e tem a tréplica. A réplica é a segunda vez. Então replicou: pai, eu te imploro. Não está nem clamando mais não, agora é implorando. Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Manda ele lá na minha casa, na minha família. Para quê, pastor? Vamos ver. Porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Sabe o que esse cara fez tarde demais? Se preocupou com a família dele. Era tarde demais. Ele se preocupou com os seus irmãos. Ele se preocupou em alguém dar testemunho. Ele poderia ter dado testemunho. Ele poderia ter sido o testemunho de salvação para a tua família. Mas não, ele quis viver a vida dele. Ele quis viver do jeito dele. Ele não queria saber de Deus nem de ninguém. Agora que ele está no inferno e que não tem mais jeito para ele, ele vira para Abraão e diz assim: meus irmãos vão vir para o inferno também. Sabe qual foi a resposta de Abraão para ele? Quando ele falou assim: ó, manda o Lázaro na minha casa para dar testemunho para os meus irmãos. Sabe o que Abraão falou para ele? Coloca lá para nós. Respondeu Abraão. Vai lá, o que respondeu Abraão? Vai lá. Sabe o que é Moisés? A palavra. Porque Moisés representa a palavra. Moisés representa a Torá sagrada, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando Abraão está dizendo, eles têm Moisés, ele está dizendo, eles têm a Bíblia. E quando Abraão diz assim, ó, eles têm os profetas, eles têm os pregadores da Bíblia. Ei, hoje você tem Moisés e você tem o profeta para te avisar. Diga glória a Deus. Mas já era o quê? Cutuca quem está do lado devagar, não machuca não. Fala assim, era tarde demais. Olhe para cá. Eu quero orar pela tua vida, você que está me vendo aí também.